Olá, meu amigo e minha amiga. Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, nem toda incapacidade é definitiva no INSS. O que você está querendo dizer com isso? Presta atenção no conteúdo que você vai entender essas atualizações. No âmbito da Previdência, a concessão de benefícios de incapacidade é um dos direitos mais importantes que devem ser garantidos aos segurados. No entanto, é fundamental compreender que nem toda incapacidade é considerada definitiva pelo INSS. Muitas vezes a condição que impede o segurado de exercer a sua atividade, ela é temporável, é passível de recuperação e de tratamento adequado. A incapacidade ela pode decorrer de doença, acidente, agravamento de condições pré-existentes, ela é avaliada por meio de perícia feita, aqui o INSS coloca como profissionais, eu vou colocar entre aspas, que analisam laudos, aí, por que está entre aspas, exames, histórico clínico desse segurado para determinar se há algum impedimento total, parcial para o trabalho. O tipo de benefício concedido depende diretamente da natureza e da duração esperada da incapacidade. Quando a perícia identifica que a incapacidade ela é temporária, o benefício concedido é o de incapacidade temporária, o antigo auxílio-acidente. Esse benefício é pago enquanto o segurado estiver em tratamento, com revisões também periódicas garantidas por lei para o INSS, para verificar a evolução do quadro clínico desse segurado. Mas muitos recebem alta, inclusive ainda estando em tratamento, sem condições de retornar ao trabalho, porque o INSS acha que está gastando muito dinheiro pagando benefícios, como se isso fosse uma caridade que eles estivessem fazendo, você fosse, sabe, o que você paga para o INSS todos os meses, o que você pagou, não significa nada. Você só serve para pagar. Quando você vai receber, eles falam que você está gastando dinheiro público. Só que o dinheiro público existe porque você pagou. Em casos que a recuperação não é possível, que a incapacidade é total e permanente para qualquer atividade, é a aposentadoria por invalidez, tá? Essa medida ela é extrema, exige uma comprovação inequívoca de impossibilidade de reabilitação, mas está cheio de segurados aposentados por invalidez na reabilitação profissional há muito tempo. É comum que muitos segurados confundam o diagnóstico de uma doença crônica ou grave com a concessão automática de uma aposentadoria. Quer dizer, a pessoa pensa, bom, eu tenho a doença X e o INSS tem que me aposentar. Não é assim, tá, pessoal? O INSS diz, o simples fato de portar uma doença não significa necessariamente que a pessoa está permanentemente incapacitada. Eu já cansei de falar isso em outros vídeos, tá? O foco da perícia é sempre a capacidade funcional, não é a doença em si. Quer dizer, você pode ter a pior doença do mundo. Se ela não estiver te incapacitando, e você ser ainda portador somente da doença, e ela está no início, eu dei como exemplo o câncer. Eu não sou médico aqui para ficar diagnosticando, mas vamos colocar, o câncer. Ele está numa fase inicial e ainda não está te incapacitando. O INSS não concede o benefício para você, nem o temporário, para você ter uma ideia. O exemplo é de um segurado, por exemplo, também diagnosticado com hernia de disco, que pode estar temporariamente impedido de exercer a sua profissão que exija um esforço físico. Mas isso não quer dizer que ele jamais poderá voltar ao mercado de trabalho. Com tratamento adequado, cirurgia ou reabilitação, a pessoa pode recuperar a capacidade e retomar as atividades ou ser direcionada para uma nova função. Está vendo como é que o INSS olha? Dessa forma, os casos de transtornos psicológicos, psiquiátricos também são frequentemente tratados como situações temporárias. A medicina evoluiu bastante e muitos quadros que antes eram considerados irreversíveis, hoje podem ser controlados com medicação, com acompanhamento profissional, permitindo o segurado voltar à sua rotina. O INSS está atuando com base no princípio da reabilitação. Por isso que tem muito aposentado por invalidez na reabilitação profissional. Isso significa que sempre que possível o segurado deve ser estimulado a recuperar a sua capacidade e retornar ao mercado de trabalho. Caso não possa exercer a sua função antiga, poderá ser encaminhado para o programa de reabilitação, onde será preparado para atuar em uma nova ocupação condizente com a sua limitação. Quer dizer, você tem a limitação, que antes era considerada para aposentadoria por invalidez, mas hoje, com o avanço da medicina, é isso que o INSS está dizendo, tratamentos, órteses, próteses, tem toda essa questão, o INSS já não vê mais como uma incapacidade total e permanente. Ela pode ser reabilitada, se não para a mesma função, para uma função diferente.
Então, como é que eu falei? Esse ano agora, o pente fino, o foco do pente fino é a aposentadoria por invalidez. O ano passado foi do auxílio-doença. 52% dos segurados de auxílio-doença que passaram pela perícia tiveram seus benefícios cessados. Isso é mais da metade, pessoal, dos segurados de auxílio-doença que foram convocados. Esse ano, a aposentadoria por invalidez, que o INSS já está dizendo aqui, que ele não considera mais invalidez em alguns casos. Em alguns casos, há anos atrás, ela foi concedida porque não tinha esse avanço da medicina. Hoje tem. O importante destacar é que a reabilitação ela não diminui os direitos do segurado. Isso é o INSS falando. Pelo contrário, apresenta uma alternativa com o objetivo de promover uma inclusão e autonomia. Olha lá. Além disso, o INSS vai realizar e realiza revisões periódicas de benefícios de incapacidade e até mesmo de aposentadorias por invalidez, juntamente para verificar se houve uma melhora no quadro. O famoso pente fino, né, que tem o propósito de identificar quem ainda se enquadra nos critérios aí da incapacidade. Aqueles que não se apresentarem à perícia de revisão podem ter o seu benefício suspenso ou cancelado. Podem não, eles cancelam e suspendem. Por isso é essencial manter a documentação atualizada dentro do sistema do INSS, comparecer às convocações, levar sempre documentos, laudos, relatórios que comprovem a continuidade da incapacidade. Muitos segurados ficam frustrados ao terem os seus benefícios cessados, com a justificativa de que é incapacidade temporária ou que não houve melhora clínica. Nesses casos, é possível você apresentar um recurso administrativo ou buscar orientação jurídica para recorrer judicialmente. E tem que fazer, viu, pessoal? O entendimento de que nem toda incapacidade é definitiva também ajuda a combater preconceitos relacionados à volta ao trabalho de pessoas que estiveram afastadas por doença. O retorno ao mercado de trabalho ele pode ser gradual, adaptado e assistido, respeitando os limites e as necessidades desse segurado. A legislação ela valoriza a reinserção social e profissional, tá? Entendendo que o trabalho, além de garantir o sustento, também promove dignidade e autoestima. Nesse sentido, o programa de reabilitação e o acompanhamento médico são pilares fundamentais da política de benefício de incapacidade. Olha como eles escrevem bonito, você já percebeu? Como eles falam bonito, mas na prática não é nada disso, né? Na prática, quem está na reabilitação, inclusive, como eu falei, gente que ainda está incapacitado, que não fez curso, que não foi chamado para nada, recebendo alta. E o INSS faz isso por quê? Porque enquanto a pessoa está na reabilitação, ela não pode ter o seu benefício e os pagamentos cessados. Então, como é que explica isso? Aqui eles falam tudo bonito, né? Eles escrevem maravilhosamente bem. Quem lê isso aqui fala, nossa, o INSS, lá, o Sistema de Previdência do Brasil, é coisa de outro mundo. Os médicos peritos, eles são treinados, ó, mentira, para identificar o grau de incapacidade funcional. Então, eles não estão exercendo o que eles aprenderam, porque eles não examinam, eles não ouvem o que o segurado tem a dizer. Como é que eles são treinados para identificar um grau de incapacidade? A sua decisão deve ser baseada em provas objetivas. Ele não lê nem a documentação. Que provas objetivas que são essas? O segurado tem direito de apresentar documentos que demonstrem a sua real condição, inclusive pareceres de especialistas e relatórios de acompanhamento terapêutico. Mas é aquilo que eu falo, né, pessoal? Muita gente se esforça para levar documentação atualizada, não dá chance para o INSS dizer que o segurado não trouxe o necessário, não comprovou a incapacidade. Aí o perito não olha, a pessoa sai com certeza e com razão revoltado do INSS. Mas como eu sempre falo, se o perito do INSS não olha, o perito judicial e o juiz, eles vão olhar. Ainda que a condição de saúde não tenha cura, olha, presta atenção, como no caso de doenças crônicas, é importante avaliar o impacto funcional da vida profissional desse segurado. Se a doença estiver controlada e não impedir o desempenho das atividades laborais, o benefício pode ser negado e encerrado. Olha aí, entenderam? Não é porque você tem uma doença crônica que não tem cura que você vai ficar recebendo no INSS, não. Tá? Não tem essa. Se você tiver coradinho, então, aí já era. Você não pode estar coradinho, não. Se você tomar muito sol, vai falar que você estava na praia. INSS é uma piada, pessoal. Ele só não é uma piada na hora de fazer maldade. Mas essas coisas que eles colocam aqui,
essas declarações que são dadas, é piada. Vocês viram lá o ministro, né, do Tribunal de Contas falando, né? A questão. Aí teve uma pessoa que falou para mim aqui nos comentários que eu estava mentindo, que o dinheiro pago do Bolsa Família vem do governo. Aí eu tenho que contar até 10, até 1000, para falar para essa pessoa que todo o dinheiro que está na mão do governo é o povo brasileiro que paga os seus impostos. Então ele acha que, por exemplo, um benefício assistencial, um benefício social, o governo faz o dinheiro para dar. Não! Você deve, inclusive, estar me assistindo. Não! As instituições, governos, existem. Por quê? Porque somos nós que pagamos nossos impostos. O governo, ele não dá emprego. Quem dá emprego é empresário. O governo não faz dinheiro. Quem paga o dinheiro para o governo ter como pagar as contas somos nós, através dos nossos impostos. Tem que explicar. Isso é coisa de primeiro, segundo, terceiro ano. Tem que explicar. É a mesma coisa que eu tenho que explicar para alguns aqui, que 2 mais 2 é 4. Sabe? Tem gente, infelizmente, acreditem, 99,9999% aqui sabe tudo isso que eu estou falando. Mas tem uma racinha que faz barulho aí, que tenta, né, estragar o trabalho, que tenta, são chamados de haters, né, que xingam, que reclamam, que querem atrapalhar a vida dos outros, que fica falando bobagem. O pior ainda, se falasse alguma coisa que tem coerência, eu não sou o dono da verdade, eu até falaria, poxa vida, é verdade, tem razão, eu estou errado, eu falei algo que não devia. Mas são pessoas completamente ignorantes, não sabem nem escrever, já começa por aí. É absurdo, né, pessoal? Infelizmente, nós estamos vivendo uma fase que, olha, só Deus na nossa vida mesmo, viu? Meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui pela primeira vez, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado, entenderam como é que funciona. Quando eu falo que INSS não é para amadores, dá para entender o porquê, né? Eles brincam com a situação do segurado. Desrespeitam na cara dura. Agora, quando é para colocar alguma coisa no papel, para aparecer nas mídias, aí eles são maravilhosos. Aí é como eu falei, é coisa de outro mundo. Quem olha, o SUS, por exemplo. O SUS, quando é falado para o mundo, o que é o nosso, é uma maravilha, que é um sistema de saúde gratuito. Primeiro que o SUS não é gratuito. Isso já entra naquele comentário do outro lá que falou, com relação aos benefícios assistenciais. O SUS só existe porque nós pagamos imposto. Então não é de graça, não existe almoço grátis. Já começa por aí. E outra, o SUS é maravilhoso. Não tem maca, os médicos passam o cartão de manhã, vão embora e só voltam no final da tarde, vão trabalhar na clínica particular. Uma grande parte faz isso. Você é desrespeitado, você chega lá doente, 7 horas da manhã, você sai de lá 10 horas da noite, muitas vezes nem ser atendido você é. Tem pessoas morrendo por falta de respeito, por falta de atendimento. Então, nada é de graça. E lá, quando colocam no papel, nosso sistema de saúde. Porque se o SUS fosse tão maravilhoso assim, por que tanta gente tem que pagar plano de saúde? E mesmo o plano de saúde hoje está complicado. Pessoas que precisam do exame têm que aguardar um tempo enorme, coisas que o governo não cobre. É complicado. Mas quando vão colocar no papel, tudo é lindo, maravilhoso. O INSS para colocar as coisas no papel, e isso demonstra que eles sabem o que está acontecendo. O alto escalão lá, quando coloca essas coisas no papel, eles sabem, eles têm consciência. Mas lembra uma vez que eu falei em outros vídeos? Não se conserta uma casa, por quê? Porque se consertar a casa, tiver controle, as pessoas fizerem as suas obrigações, fica difícil de meter a mão, pessoal. Fica difícil de desvios. Por isso que não tem interesse de arrumar. E isso não é INSS, não. Isso é a nível de Brasil. Começaram a arrumar a casa, entrou essa turma aí agora, olha como é que está a condição do país. Por quê? Para começar a desviar dinheiro. Ou você ainda é inocente? É brincadeira. Se gostou aqui do vídeo, pessoal, dá um like aí, se inscreva no canal, porque é você que ganha com isso, tá? Você que vai receber conteúdos atualizados, importantes, vai estar aí sempre com conhecimento que vai ajudar muito você no INSS. E você, meu amigo e minha amiga, que estão sempre me incentivando, todos os dias está aqui, muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês.
com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.